A assinalar este Dia Mundial do Sono, dia 13 de março, temos connosco o professor e investigador Daniel Ruivo Marques, do Departamento de Educação e Psicologia da UA. Olá, muito bem-vindo, obrigada por estar Obrigado. connosco. Começaria por lhe perguntar que importância tem o sono na saúde? Bom, eu diria que essa pergunta é a pergunta, não é? Que nós andamos a explorar há muitos e muitos anos e que continuamente e infelizmente há grande parte da população mundial, não é? Ainda não leva isso em consideração. Eu acho que uma maneira interessante de nós resumirmos um bocadinho a importância e o papel do sono é pensarmos no sono desta maneira. Não há, basicamente, nenhuma função do nosso organismo, nenhum órgão do nosso organismo, da nossa biologia, que não seja beneficiada por um sono de quantidade e qualidade. Não é? Portanto, se nós pensarmos em qualquer coisa, em qualquer doença até, a relação que isto tem com questões do sono, sejam elas de que cariz forem, é evidente. Não é? E há uma extensa literatura científica que apoia isso mesmo. Não é? Portanto, se quisermos, eu diria, pensarmos assim de uma maneira muito genérica sobre a importância do sono, basta nós olharmos, vou dar aqui um exemplo, se calhar é mais fácil, basta nós olharmos, por exemplo, para a regulação emocional. Ou seja, todos nós conhecemos pessoas, ou até se calhar na ótica do utilizador, nós próprios, não é? Quando temos noites mal dormidas, habitualmente ficamos mais chatos, mais resingões, perdemos a paciência com mais frequência e isso deve-se, ou pode dever-se, é? Em última análise, à noite que pode ser perdida, uma direta, por exemplo, de um estudante, ou a uma privação crónica de sono ao longo do tempo. E porquê? E agora eu gostava de introduzir também aqui, se calhar, um aspecto neurobiológico que é importante. Quando nós dormimos, em qualidade e em quantidade, são dois aspectos importantes, durante o sono, o que vai acontecer é que há uma conexão que é favorecida do ponto de vista neuronal entre, e agora vou ser aqui um bocadinho técnico, as amígdalas cerebrais, que ficam na nossa cabeça, e uma área que se chama córtex pré-frontal medial. Basicamente isto significa o quê? Significa que as amígdalas são como que uma espécie de acelerador emocional que nos tornam reativos, mais reativos, mesmo em relação a estímulos negativos. Por exemplo, se eu tiver medo, espera-se que as minhas amígdalas hiperativem. O córtex pré-frontal medial, neste caso, é como um travão. Ora, se tudo correr bem, e se nós tivermos uma noite bem dormida, esta relação, esta conexão é privilegiada. Isso significa que eu acordo restaurado, com as minhas emoções reguladas, etc. Se eu me privar de sono, o que acontece é que esta conexão não é favorecida, digamos assim, de uma maneira simples, e portanto isso ajuda a explicar, não explica na totalidade, mas ajuda a explicar, do ponto de vista neurobiológico, porque é que as pessoas fervem em pouca água quando dormem mal. Falou em dormir em qualidade e quantidade. Explicando de uma forma simples, provavelmente isso dependerá de pessoa para pessoa, não é? Mas como é que se pode explicar de uma forma simples e genérica o que é dormir em qualidade e quantidade? É uma boa questão, porque habitualmente as pessoas procuram respostas parciais. Muitas das vezes há a obsessão com a quantidade de sono, mas essa é só meia história contada, não é? Eu posso dormir efetivamente, por exemplo, 8 horas seguidas e ter um sono não reparador. E tenho um problema de sono que devo tratar, eventualmente. Eu se calhar, a melhor maneira de responder a isto, e fazendo aqui algum serviço público, é, hoje em dia na medicina do sono nós temos 5 grandes princípios que gostamos de disseminar. Eles não tratam nada, mas em certa medida são, digamos, uma pré-intervenção. Ou seja, servem para promover sono, aquilo que nós chamamos de sleep health, ou seja, a saúde do sono, e não necessariamente para tratar patologia. E são 5 princípios muito simples. Primeiro, valorizar.
Parece que é uma coisa cheia de nada, mas na verdade é importante, é valorizar. Portanto, percebermos e informarmos as pessoas acerca de todos os papéis que o sono desempenha no nosso organismo e de que forma é que o nosso organismo, como eu estava a dizer há pouco, é beneficiado pelo sono ou é prejudicado pela falta dele. Não é? Isto é um aspecto importante, valorizar. Depois, priorizar. Ou seja, basicamente é nós operacionalizarmos, temos um lugar na nossa agenda para o sono, efetivamente. E reservar um lugar para o sono efetivo na nossa agenda faz muita diferença. Depois, personalizar. E o que é o personalizar? É eu perceber, eu sou um organismo, tenho a minha biologia, é eu perceber efetivamente o que é o sono de quantidade e de qualidade para mim. Idiosincrático para mim. Claro que existem médias e essas médias são importantes e muitas das vezes isto dá chatice porque as pessoas vêm às consultas com aquela ideia de que eu tenho que dormir 8 horas non-stop, não posso acordar e tem que ser 8 horas e 8 horas e 8 horas, mas na verdade eu posso precisar de 7 ou até posso precisar de 6, até posso precisar de 9 e portanto este é um aspecto importante, perceber um bocadinho também por tentativa e erro. Então, e quando eu estendo mais? Mas eu percebi que ao fim de semana efetivamente durmo melhor, porque habitualmente posso fazer uma extensão do tempo de sono. E portanto isto deve-nos dar informação também para nós nos automonitorizarmos. E um aspecto muito importante e muito esquecido, infelizmente, e não é só no nosso contexto, eu diria internacionalmente, é a questão de perceber como é que eu funciono enquanto, digamos, qual é o meu cronótipo. Ou seja, os meus ritmos, por exemplo, estão mais para amanhã, estão mais para a noite, não é? Para o entardecer, porque isso faz toda a diferença. Não é? E um aspecto que acontece até em muitos estudantes universitários, no típico jovem adulto, é que muitas das vezes acham que têm uma insónia, e às vezes quem os trata também acham que têm uma insónia, não é? Mas na verdade aquilo não é uma insónia, ou digamos é uma pseudo-insónia. Porquê? Porque quando nós deixamos esse estudante ao seu ritmo, entregue ao seu ritmo, ele não tem problemas. Ou seja, claro que se nós dissemos a uma pessoa dessas, bem, vou para a cama às 11 e depois tenho que acordar às 7 para ir para as aulas ou o que seja. Se a biologia da pessoa não estiver para aí virada, biologicamente não está lá, não vai ter sono, quer dizer, a pessoa vai ganhar uma insónia, facilmente. Não é? Mas isto não é uma insónia. Isto não é uma insónia. Isto configura-se numa outra casuística clínica que nós chamamos atraso de fase. Ou seja, a pessoa tem um sono perfeitamente normal, de quantidade e de qualidade, desde que cumpra o seu, digamos, ritmo, a sua imposição biológica. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que a sociedade não está moldada para estas pessoas. A nossa sociedade favorece os matutinos. Não é? Até há ditados nesse sentido. E este é um problema. Pode-se ajudar estas pessoas? Pode. Mas é sempre desafiante. Tratar estas pessoas como uma insónia é um erro. Porque não é uma insónia. É outra coisa. E para quem tem, efetivamente... Desculpe. Não cheguei a acabar os princípios. Portanto, eu estava no personalizar e ainda há mais 2. Pronto. Só para concluir. Estava no personalizar, não é? Depois, confiar. E este é um aspecto muito importante. O sono não gosta de ser controlado. Nem é controlado. Nem é controlável. E o que é que as pessoas habitualmente fazem? Tentam controlar. E dá asneira. E, portanto, esta questão que nós temos trabalhado muito do esforço para dormir, principalmente no caso das insónias e de quem dorme mal e porque tem problemas desse ponto de vista, por exemplo, de iniciação de sono, é de facto um grande problema porque as pessoas tentam controlar um processo neurofisiológico que não é controlável. Isto é diferente de dizer que nós podemos perguntar assim, então, mas se eu não consigo controlar o sono, então como é que se ajuda uma pessoa destas? Uma coisa é controlar o sono. Outra coisa é criar condições que estão ao nosso alcance para que quando o sono venha, seja bem-vindo. Ou que nós possamos potenciar a sua chegada ou, eventualmente, o seu adiamento. Não é? Portanto, e isto consegue-se fazer. Seja através de medicação, seja através de outro tipo de intervenções. Mas este é um aspecto muito importante. Quando nós tentamos controlar o sono vai-se embora. E o último princípio, já agora, que é aquele se calhar que aponta para os princípios mais básicos que as pessoas conhecem, que é o proteger. E o proteger é o quê? Basicamente são aqueles aspectos
da higiene do sono que as pessoas habitualmente ouvem ou veem em folhetos, ou que às vezes são entregues aqueles panfletos com regras de higiene do sono. Eu devo dizer que eu sou muito reticente em relação à higiene do sono. É uma coisa que muitas das vezes não aquece nem arrefece. E em alguns casos, por exemplo, em muitos doentes com insónia, os doentes vêm, por vezes, são os mais cumpridores de todas as regras de higiene do sono. E uma coisa que eu queria deixar clara aqui, porque acho que não é suficientemente claro, até nos meios de comunicação social, etc., é que a higiene do sono não é, nem nunca vai ser, tratamento de coisíssima nenhuma. A higiene do sono é basicamente um procedimento como nós temos para a higiene das mãos. Não é? Portanto, claro que se eu lavar as mãos antes das refeições e frequentemente, isso permite prevenir eventualmente algumas doenças que eu possa ter, mas se eu tiver uma infecção eu não me vou tratar a lavar as mãos. Não é? E portanto, o caso da higiene do sono é este. Claro que devemos favorecer e devemos ter comportamentos pró-sono, não é? Mas efetivamente, se eu tiver um problema de sono clinicamente significativo, pode ser uma doença ou não, mas se eu tiver um problema de sono clinicamente significativo, eu não faço nada com a higiene de sono. Até porque habitualmente os doentes e as pessoas que pedem ajuda já estão fartas de saber isso. Muitas das vezes também não fazem exatamente aquilo que é propalado nas ditas regras de higiene de sono. E aqui o papel de um técnico é absolutamente crucial. Quais é que são, então, de uma forma breve, algumas regras que temos efetivamente a seguir para promover o sono? Eu destacaria só 2 ou 3, não é? Uma delas, embora isto está muito relacionado com aqueles princípios que eu falei, que são genéricos, mas que são princípios importantes. Claro que nós temos todas aquelas coisas mais básicas, como ter um horário de deitar e, sobretudo, de levantar regular. Claro que há exceções, em fins de semana, etc. Mas essa exceção não pode ser uma exceção de 3 ou de 4 horas. Mas principalmente o horário de regular, o horário de levantar, porque isto vai ajudar a regular ritmos biológicos, ritmos de exposição à luz solar, que são muito importantes até do ponto de vista antidepressivo. Isto é uma coisa que se fala pouco. E nós somos um país com muito sol e não aproveitamos nesse sentido. Depois, ter também aquela ideia de que existem substâncias que são consumidas, umas mais legais, outras menos legais, que não são de todo promotoras de sono. Eu recordo-me uma vez até já conheci várias pessoas que me diziam que eram, vou fazer propaganda aqui à marca, que me diziam que eram viciadas em Coca-Cola. Diziam assim: eu sei que não vai gostar de ouvir isto, mas eu sou viciado em Coca-Cola. Claro que nós sabemos que isto tem impacto, não é? Tem impacto no sono. A questão de ser fumador ou não, também. Mas muitas das vezes não se consegue, quer dizer, não vamos deixar, a pessoa não vai deixar de ser fumadora de um dia para a noite, não é? Portanto, há assim uns aspectos que são de facto relevantes. Um aspecto que eu também gostaria de ressaltar é a questão do timing, que eu já falei, da questão do cronótipo. Também interessa quando se dorme. Se eu quiser adormecer, se eu tiver um sono saudável, por exemplo, se eu quiser adormecer aqui e agora, não é? Que estamos de manhã, biologicamente eu vou ter muita dificuldade em adormecer, provavelmente não adormeço. Mas há pessoas que adormecem. E há pessoas que têm problemas em dormir, que pode ser doença ou não, que facilmente adormeceriam aqui. E que andam a conduzir transportes públicos, que andam a conduzir máquinas, etc, etc, etc. Inclusivamente pessoas que fazem medicação. Não é? Por isso é que alguns medicamentos as pessoas são logo avisadas pelo médico para, se estiver a fazer, nomeadamente benzodiazepinas, não é? Se estiver a fazer esta medicação, cuidado. Durante este tempo deve evitar fazer isto. Essa é uma das maneiras que as pessoas por vezes têm de trabalhar os problemas de sono. E eu já agora aproveito para dizer, eu não tenho nada absolutamente contra os medicamentos para dormir. Absolutamente nada. Nós devemos é pensar na forma como eles estão a ser utilizados. Muitas das vezes de forma cega. Não é? Porque ainda bem que nós temos medicamentos. Não é? Por vezes, e depende um bocadinho da casuística que nós estejamos a tratar, não é? Porque é diferente tratar uma apneia de sono de tratar uma insónia. Não é? Habitualmente o que passa mais para a comunicação social são os problemas de insónia crónica, que efetivamente são os mais comuns.
E há vários medicamentos que podem ser utilizados. Mas uma coisa importante de realçar, e esta é uma luta nossa, portanto, da medicina do sono, que é uma área multidisciplinar, é fazer notar às pessoas que existe tratamento, que o tratamento de primeira linha, para tratar, por exemplo, uma insónia crónica, que é altamente prevalente em todo o mundo e em Portugal também, o tratamento de primeira linha não é farmacológico. Não é. Isto não é a minha opinião, podia ser, não é? Mas não é a minha opinião. Portanto, é um tratamento que se chama terapia cognitivo-comportamental para a insónia. Claro que isto não trata toda a gente. As medicações também não tratam toda a gente, obviamente. Mas é um tratamento com muita evidência empírica e que cerca de 80% dos doentes são tratados, eu diria, facilmente, não é? Facilmente, dentro da complexidade de cada caso. Mas já agora também dizer aqui que habitualmente há lugar para a medicação, e muitas das vezes existe, quando, e em termos de boas práticas, quando, por exemplo, estejamos a falar de alguém que tenha um evento crítico. Vamos supor, há ali uma situação qualquer de vida, uma morte, um familiar, sei lá, uma altura mesmo muito estressante, etc., sem problemas absolutamente nenhuns. Pode ajudar a pessoa e habitualmente ajuda. Agora, e aqui estamos a falar essencialmente de benzodiazepinas, não é? Que têm um efeito mais rápido, aquilo que as pessoas conhecem como calmantes ou sedativos hipnóticos. Mas as benzodiazepinas têm um princípio, um meio e um fim. Ou seja, isto quer dizer que tomar uma benzodiazepina para um problema de insónia que se arrasta há 15, 20, 30 anos, alto aí. E as benzodiazepinas, já agora aproveito para dizer que são muito amaldiçoadas no âmbito da medicina, mas na verdade não há nada de errado com as benzodiazepinas. Pode haver nas mãos eventualmente que possam prescrever, e às vezes até por automedicação das pessoas, não é? Mas as benzodiazepinas cumprem o seu papel, e ainda bem que nós as temos, não é? Agora, uma benzodiazepina não é um tratamento para uma insónia. Isso não é. Porque as benzodiazepinas, sim, ao contrário, por exemplo, dos antidepressivos, também há aquele mito que os antidepressivos viciam, o que é errado. As benzodiazepinas, sim, têm um potencial de abuso grande, e o grande problema que existe, até mais na psiquiatria, não é? E nos cuidados de saúde primários, é que as pessoas ficam dependentes das benzodiazepinas. Porque são medicamentos gulosos. E depois, para tirar uma benzodiazepina, é outro problema. E por isso, uma coisa que eu gostava aqui de deixar claro é que existem medicamentos que podem ser úteis, estrategicamente úteis, que cumprem a sua função, mas nós não podemos ter uma visão completamente reducionista e dizer que o tratamento lógico, natural, entre aspas, por exemplo, para uma insónia, é um medicamento tipo benzodiazepina ou antidepressivo, porque há antidepressivos que têm características sedativas que também são dados no tratamento das insónias. Então, sendo assim, o que é que uma pessoa que tem problemas de sono, quais são os primeiros passos, o percurso aconselhável? O que é que deve fazer? Eu diria, essa é uma questão complexa, porque existe falta de formação a muitos profissionais, e existe falta de técnicos e falta de meios para as pessoas chegarem aos técnicos, digamos, mais adequados. Eu aqui ligo muito com aqueles princípios que disse há pouco, não é? A pessoa conhecer-se e monitorizar-se e perceber se isto já me está efetivamente a afetar na minha vida, não é? E eu diria, o passo lógico seria recorrer ao médico de família, não é? Ao médico de medicina geral e familiar. E aqui começam os problemas. Porquê? Porque muitas das vezes, e felizmente estas novas gerações de médicos de família estão melhor preparados, eu diria, comparativamente do que se passava há umas décadas atrás, mas na verdade também ficam um bocadinho impotentes, porque muitas das vezes a pessoa vai lá queixar-se de outras coisas e acaba por se queixar do sono, e pede, às vezes exige, não é? Que dê qualquer coisa para as questões do sono. E aqui muito bem, e o médico de família pode, efetivamente, pode ajudar nesse aspecto, mas fica numa situação complicada, que é, o médico sabe que muitas das vezes aquele medicamento que está a fazer é um medicamento a prazo, portanto é para ajudar ali no imediato, não é para tratar, não é? Só que muitas das vezes a questão de, ok, eu vou reencaminhar para quem? E aí começam os problemas,
temos poucos centros de medicina do sono, e depois depende se a pessoa espera pelo público, não é? Pelo SNS, ou se tem condições para ir, por exemplo, a um centro de medicina do sono privado ou a um médico privado, e muitas das vezes o problema encapsula aqui, não é? E daqui até uma dependência, por vezes, de benzodiazepinas. Por isso é que eu gostava aqui de frisar que as pessoas às vezes criticam muito os médicos de família, e não é justo, porque muitos dos médicos de família fazem aquilo que podem com os recursos que podem. Se nós perguntarmos a qualquer médico de família, num centro de saúde, por exemplo, quão prevalentes são as queixas de sono dos seus doentes, eu diria, estatísticas minhas, aqui de cabeça, 9 em cada 10 têm problemas em dormir, que merecem atenção clinicamente significativa. Muitos desses problemas poderiam eventualmente ser resolvidos, do tipo de insónia, não outros, tipo apneias, mas principalmente aqueles tipo de insónia, poderiam ser resolvidos facilmente num gabinete de um psicólogo lá ao lado. E onde é que está o psicólogo? Não está. Não é? Portanto, idealmente, e resumindo, idealmente eu diria, tentar um médico de família, quanto mais não seja para um aconselhamento. Acho que é fundamental. E o pedir ajuda a um técnico de saúde é absolutamente crucial, e não entrar em espirais de suplementação alimentar e de dependências de fármacos, ou de tomar o medicamento da vizinha, ou da tia, ou da prima. Não é? Acho que é um bocadinho por aí. E acho que aqui o papel do médico de família é mesmo muito, muito relevante. Uhum. Falamos de médicos de família, falamos enfim, das várias soluções que se podem encontrar para resolver problemas de sono, mas também temos aqui a questão da acessibilidade, não é? Da capacidade ou não, que muitas pessoas têm de recorrer a um médico particular, não é? Sim. Um especialista do sono. Nem sempre acontece, não é? Os recursos não permitem que isso seja feito. Portanto, isto aqui também é um problema difícil de contornar. Sim, isso liga-se com a questão de há pouco. E é também uma das nossas lutas, não só a nível nacional, mas eu diria internacional, não é? Que é formar mais técnicos. As pessoas não fazem ideia, muitos técnicos às vezes não fazem ideia de que existem 90 e tal doenças de sono diferentes. Portanto, isto não é só apneia nem insónia. E dentro da insónia e da apneia existem vários sabores. Portanto, a coisa não é preto no branco, não é? Não é uma coisa assim tão dicotómica. E estou-me aqui a lembrar, por exemplo, de casos em que é muito frequente as pessoas tentarem tratar uma insónia, porque acaba por ser tudo insónia, não é? Para as pessoas, quando na verdade aquilo não tem nada a ver com insónia, tem a ver com uma síndrome de pernas inquietas, que é um distúrbio também frequente cá em Portugal e que tem um tratamento completamente diferente. A nossa ideia, não é? Eu estou a falar, não é? A nível nacional, é de facto levar mais formação, porque a formação, devo dizer, e infelizmente a formação que existe na área da medicina do sono, que como eu disse é uma área multidisciplinar, portanto, a área da medicina do sono é uma área que é escassamente falada nas formações, em particular dos médicos e dos psicólogos. No entanto, parece que toda a gente sabe tratar e sabe avaliar doenças de sono, o que é uma coisa estranhíssima, não é? Mas efetivamente essa é um bocadinho a nossa luta, dar mais formação, perceber que instrumentos é que existem cá em Portugal, que tratamentos é que existem e formar as pessoas nesse sentido, para dar respostas, obviamente, mais céleres às pessoas e em mais quantidade. Portanto, mais serviços, mais técnicos. Porque eu costumo dizer sempre informações, etc., para vários públicos. Eu costumo sempre começar por uma sondagem. Eu costumo perguntar: quem é que daqui conhece alguém que tem problemas em dormir? Até pode ser os próprios, né? E toda a gente levanta o braço, né? E depois pensa, agora olhem uns para os outros, e percebem que é toda a gente. Isto acontece com todos os públicos, é um exercício que funciona sempre muito bem. E depois pergunto: e quem é que daqui conhece alguém que esteja a tomar ou já tenha tomado algum medicamento, portanto medicamento prescrito, ou algum suplemento alimentar, algum remédio caseiro, para ajudar em problemas em dormir, independentemente de ter uma doença ou não? E toda a gente, não é? E portanto, eu acho que só isto já nos deve fazer pensar de que nós estamos a dormir sobre o assunto, não é? Ou seja, se é uma coisa tão prevalente,
ou prevalecente, isso há tanta necessidade, isso há tanto sofrimento, e há uma relação tão grande com questões de saúde mental e, vamos lhe chamar saúde física, embora é tudo saúde, então, por que carga d'água é que nós não investimos de uma forma séria na formação aos nossos técnicos de saúde, aos psicólogos e aos médicos? Colocando agora uma questão concreta, imaginando que há uma fase de maior stress, de exames, o que é que um estudante deve fazer para prevenir essa situação, quer dizer, e para dormir melhor, sabendo que dormindo melhor poderá ter melhores resultados, não é? Se calhar vou dar aqui algumas indicações um bocadinho contraintuitivas. A primeira coisa a perceber é como é que eu sou ou como é que eu era antes dos exames. Porque se o padrão for sempre este, eu se calhar tenho um problema que tenho que resolver. Não tenho que ter uma doença, mas tenho um problema que tenho que resolver. Não é? Se eu sempre que tenho exames fico completamente fora de mim, fico completamente ansioso, durmo mal, etc. E isto é sistemático, eu não tenho necessariamente uma doença, mas tenho um problema que devo resolver e que devo procurar ajuda para resolver. O ponto positivo é que se resolve de forma relativamente fácil. Não é? E habitualmente as universidades têm recursos, consultas de psicologia, até de gestão de stress, essas coisas, que podem ajudar nesse sentido. Portanto, a minha primeira indicação é essa, não é? É procurar ajuda. Não é para ter uma doença ou um diagnóstico, procurar ajuda para ajudar a lidar com. Mas se isso for uma regra, não é? Mas se for uma coisa pontual naquela Uma coisa fase... pontual. Não fazer diretas, esse é o primeiro ponto. Parece muito contraintuitivo, mas não é. Um estudante que faça uma direta, não precisa ser um estudante, não é? Mas um estudante que faça uma direta tem logo aqui algumas coisas contra. Que é o quê? Se eu estiver a estudar toda a noite, ou até falto algumas aulas, etc., para estudar, e faço uma direta para poder ainda reter mais matéria, não durmo. Portanto, o que é que vai acontecer do ponto de vista neurobiológico? Do ponto de vista neurobiológico, a passagem, digamos, dessa informação que eu estive a reter para áreas mais nobres do nosso cérebro, ou seja, o córtex cerebral, não vai acontecer, porque eu preciso de passar por sono profundo para que essa informação que eu estive a estudar, e se eu estive atento a essa informação, porque eu posso estar a ler e não reter nada, não é? Pronto. Para essa informação passar e ser retida e ser consolidada, eu preciso passar por sono profundo. Quando isto não acontece, o que se passa é as pessoas estão nos exames e têm aquela sensação de que eu estive mesmo a ver isto na noite anterior. Aquilo que nós chamamos o fenómeno de baixo da língua, né? Tip of tongue. Como é que se chama? Não me recordo. Não consigo ligar as coisas. É fácil. Não recordo as coisas porque a informação não está lá. Não está consolidada. Está baralhada, mas não está consolidada. Esse é um aspecto importante. E depois isto também se relaciona com todos os aspectos da regulação do humor. Mas eu acho que nestes casos que são muito comportamentais, que estão relacionados com hábitos, etc., uma gestão fácil, eu diria, higiene de saúde mental, não sei se isto existe, né? O fazer horários regulares, voltamos a fazer refeições regulares, exposição à luz solar, tudo isso é altamente relevante e tem influência no nosso desempenho académico. E depois a forma como se estuda, que é uma coisa engraçada, que às vezes digo aos meus estudantes, e falo também como ex-estudante há muitos anos, nós não sabemos estudar. A maior parte das pessoas não sabe estudar, que é uma coisa muito curiosa, porque do ponto de vista da investigação científica nós sabemos que métodos é que são mais interessantes e que mais eficazes para nós retermos informação. Mas na verdade nas formações em psicologia nós não falamos disto, o que é uma coisa interessantíssima. Toda a gente sabe que, ou toda a gente faz daqueles sublinhados, né, como uma estratégia, digamos, de primeira linha para estudar, e nós sabemos que não é a estratégia de todo mais adequada para nós retermos a informação, o que é também muito curioso. Portanto, aqui estamos no domínio da saúde e dos hábitos. Portanto, eu diria tentar ser o mais regular. Aqui a questão é, o cérebro gosta de regularidade e previsibilidade. E, portanto, isso é um caminho andado para nós termos saúde. E para nós evitarmos, no caso dos estudantes, fazer diretas. E eu diria, muitos estudantes ficam ansiosos porque também, não são todos, mas porque também não têm métodos de estudo eficazes e eficientes. Esta também é um bocadinho a minha percepção
enquanto professor. Vamos aqui de uma certa forma às verdades ou aos mitos. E que influência é que têm os suplementos alimentares, nomeadamente, ou a medicação, ajuda, por exemplo, tomar melatonina? Ajuda a tomar melatonina. Bem, vamos cá ver. Primeiro, a primeira coisa que temos que pensar é se estamos a falar de melatonina enquanto suplemento alimentar ou enquanto medicamento. São coisas diferentes. Cá em Portugal, a partir dos 2 miligramas, a melatonina é comercializada como medicamento. E, portanto, tem que ser um médico a prescrever. Abaixo disso, nós encontramos em gomas, em medicamentos, não é? Em suplementação alimentar, em xaropes e gotas e não sei o quê. Vamos lá ver. A melatonina é uma coisa que tem muita utilidade, mesmo enquanto suplemento, tem muita utilidade em casos muito particulares. Nomeadamente, em pessoas mais velhas, a partir dos 55, 60 anos, que têm insónias que nós chamamos circadianas, ou seja, que estão relacionadas também com o timing para dormir. Ajuda muito crianças com problemas do neurodesenvolvimento, por exemplo, crianças com espectro do autismo, crianças com déficit de atenção e hiperatividade, ok? E ajuda muito em casos que também podem configurar uma doença, mas que habitualmente não são doença, que são os casos de jet lag. Ou seja, quando as pessoas viajam e atravessam vários fusos horários. E aqui fantástico. O problema é que as pessoas andam a tomar melatonina como se não houvesse amanhã. Eu costumo dizer que a melatonina acaba por ser a nossa nova valeriana. Não é? Nós até estamos a fazer um estudo sobre isso agora. Que é, aproveita-se o facto de ser suplemento alimentar e usa-se aquilo para ter mais alguma coisa. O nosso problema com os suplementos alimentares, que não é um problema, é a forma como eles são utilizados. As pessoas que habitualmente utilizam suplementação, nomeadamente a melatonina, são pessoas que precisam de ser vistas por um especialista porque já têm problemas clinicamente significativos. Pontualmente, não há nada de errado a pessoa tomar, pontualmente, fazer uma suplementação de melatonina, etc. Nesses casos mais... E a mesma coisa com a valeriana, quer dizer, nesses casos mais pontuais, de stress ali, muito pontual, etc. O problema é quando as pessoas começam a fazer SOS disso todos os dias, não é? Esse é que é o problema. A melatonina não tem nada de errado. Agora, nós temos um grande dilema, digamos assim, é que, e isto até para muitos neuropediatras é um problema, porque as pessoas, às vezes até com crianças, não é? Fala-se muito e temos muitas publicidades que deveriam ser mais regulamentadas, mas isso é outra história. Temos muitas publicidades que falam de facto, ou que promovem a toma de melatonina até para crianças, não é? Ditas normotípicas, portanto sem nenhum tipo de problema de neurodesenvolvimento, como eu falei há pouco. O drama aqui é que nós efetivamente não sabemos se existe algum tipo de déficit ou não, porque a melatonina, ela é em rigor uma hormona que nós produzimos e portanto quem é que nos diz a nós que aquela criança, digamos, normotípica, tem alguma carência de melatonina? E depois um outro aspecto importante em relação aos suplementos, que é o suplemento alimentar não passa por todo o rigor, todas as fases que passa um fármaco. Nós no fármaco conhecemos a segurança. Não é? Mesmo quando um fármaco sai para o mercado, existe uma coisa que é a farmacovigilância. Portanto, os fármacos estão constantemente a ser monitorizados e passam uma série de fases. E sabemos que se existe, sei lá, 2 miligramas num fármaco, são 2 miligramas de um fármaco. Num suplemento alimentar não sabemos isso. Pode ser menos, pode ser mais. E já houve em tempos até marcas de suplementação que saíram do mercado, pelo menos do mercado português, porque não cumpriam estes requisitos. Ou seja, estavam a dar dosagens completamente altas desses princípios ativos, da valeriana ou da melatonina, etc. Portanto, nada contra, mas com conta, peso e medida. E nunca esquecendo, eu diria, a supervisão de um profissional de saúde. E, para terminar, também já agora, dizer que o grande problema de muitas pessoas, não é de todas, mas o grande problema de muitas pessoas é, perante uma insónia, entre aspas, banal, procurarem
e portanto uma insónia banal, mas persistente, não é? E que já causa sofrimento clinicamente significativo, a pessoa já tem dificuldades durante o dia, etc. Que habitualmente é isso que leva as pessoas à consulta, as dificuldades no dia, as dificuldades diurnas, tentarem tratar-se com suplementação. E a suplementação não trata nenhuma insónia. Colocou aí uma questão, abordou aí agora nesta resposta, a questão dos sinais de alerta. Quer referir a alguns, pelo menos? Eu diria olhar para o funcionamento diurno pode ser um aspecto importante. Ou seja, até que ponto é que estas dificuldades em dormir, sejam elas quais forem, porque são muitas, não é? Até que ponto é que isso está a interferir na minha vida? Não é? Até que ponto é que isto é normal? Até que ponto é que chamam a minha atenção para algum comportamento estranho ou bizarro que eu tenha durante o sono? Vou dar um exemplo. Ressonar. Ressonar não é normal. Mas é tido como uma coisa normal. Ele dorme tão bem que até ressona. Está tudo errado. Não, está tudo errado aqui. E, portanto, isto podemos estar a falar de uma coisa facilmente tratável, até com uma dieta, por exemplo. Ou podemos estar a falar de uma apneia de sono obstrutiva, por exemplo, gravíssima, que em última análise até pode dar problemas cardiovasculares muito sérios e, em última análise, provocar a morte. Quer dizer, e portanto, eu acho que é importante as pessoas estejam informadas e alguns destes sinais de alerta podem estar ancorados em muito do serviço público que eu acho que nós podemos e devemos fazer, inclusivamente nas academias, não é? Formando pessoas, que é contribuir para a literacia em saúde e em saúde mental das pessoas, que é uma coisa importantíssima, porque se eu for um cidadão mais informado e se souber efetivamente, então, mas há um tratamento específico que eu já ouvi falar e chama-se tal, eu posso conversar com o meu médico ou com o técnico com o qual eu esteja a lidar e posso propor isso. Não, mas eu já ouvi falar sobre isto. Não é? E, portanto, eu aqui devo dizer que eu sou muito pró-medicina, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Ouve-se muito falar hoje em dia de medicina baseada na evidência, não é? Psicologia baseada na evidência, enfermagem baseada na evidência, fisioterapia baseada na evidência. Quer dizer, eu pergunto, então nós queremos ir a um médico que faça medicina não baseada na evidência? Eu não quero. Não é? E, portanto, ou é medicina ou não é. Não é? Ou é medicina ou não é. E, portanto, eu quero ser tratado com o melhor que a ciência médica, não é, tem para me oferecer para o meu problema. Eu aqui sou muito perentório, não é? Portanto, é medicina ou não é medicina. E, portanto, a partir do momento em que cumpre aqueles critérios e nós temos segurança, então, fantástico. Temos uma alternativa médica, mais um recurso médico que podemos utilizar. Médico ou psicológico, ou o que seja. E cada caso é um caso, não é? Portanto, tem que se analisar. Mas então dizia, aquela questão de acordar muitas vezes durante a noite também é um sinal de alerta? Sim, ou... quanto mais não seja para perceber, para a pessoa se perguntar porque é que isto está a acontecer. E porquê, e perceber se existe um padrão. Há pessoas que acordam sistematicamente a uma determinada hora. E isso, sistematicamente, pode querer dizer outras coisas. Inclusive pode nem ser um problema de sono. Pode ser outro problema médico. É difícil fazer isto em 20 minutos ou 15, não é? Descortinar tudo isto. Porquê? Porque a medicina geral e familiar, a psiquiatria e a psicologia, que não é medicina, mas pronto, que é uma área também relacionada com a saúde, requerem uma coisa nas consultas que é muito importante e cada vez há menos, que é tempo. Tempo para fazer as perguntas, tempo para conhecer a pessoa. Não é? E, portanto, é um bocadinho aquela ideia da medicina narrativa. Não é? É diferente, se calhar, ir a um oftalmologista, não é? Se calhar o que eu tenho que contar da minha história é diferente do que eu tenho que contar a um psiquiatra, a um psicólogo, ou o que seja, não é? E, portanto, fazer as perguntas certas e não ter uma visão enviesada para aquilo no qual eu sou muito bom ou sou hiper mega especialista. Portanto, se não é da minha competência, vai para quem seja. Encaminha. É. Há aqui uma relação entre o sono
e as emoções, ou a preponderância que nós temos para sermos mais depressivos ou mais ansiosos, uma coisa, o sono, a falta do sono pode levar a isso, ou Ok. isso existindo também leva a problemas do sono. Eu diria tudo. Ou seja, um sinal fundamental e mais um motivo para nós ensinarmos e aprendermos sobre medicina do sono é que, se nós olharmos para todas as perturbações psiquiátricas que existem, todas elas têm comprometimento de sono de uma ou de outra maneira. Ponto. E por isso, muitas das vezes, as doenças psiquiátricas começam exatamente por problemas de dormir, que pode não ser depois um problema de sono, ok? Independente. Pode ser uma consequência dessa perturbação psiquiátrica. Depois, por outro lado, nós temos problemas em dormir que dão problemas psiquiátricos ou psicológicos, se quiserem. Psicológicos e psiquiátricos. E, portanto, se eu dormir mal, portanto, se eu tiver problemas em dormir, eu vou estar mais depressivo. Posso não ter nenhuma depressão, mas vou andar mais depressivo, vou andar mais ansioso, etc, etc, etc. E, portanto, uma coisa alimenta a outra. Do ponto de vista da dita saúde não psiquiátrica, ok? Da saúde física, a mesmíssima coisa. Eu acho que voltamos aqui um bocadinho ao início da conversa, que é, não há sistema que não seja beneficiado pelo sono, e eu diria, não existe sistema em potência que não seja prejudicado por um sono de má qualidade. Não é? Quem não dorme bem, Quem não dorme bem, como eu disse há pouco, fica mais irritável, fica mais depressivo, fica mais ansioso, portanto são coisas boas. E fica com mais probabilidade de desenvolver aquilo que mata muitas pessoas, que é acidente cardiovascular, diabetes tipo 2, hipertensão arterial, portanto, todos estes tipos, e inclusivamente algo importante também, a relação que isto tem até com o aparecimento de alguma patologia oncológica, que é frequente. Não é? E portanto, eu diria, está tudo ligado. e há aqui uma influência nestas questões do sono da idade e do género. Pois. Sim, o que habitualmente acontece é que existe uma coisa que nós chamamos de arquitetura de sono. Portanto, nós passamos por várias fases portanto, do nosso sono, e essa arquitetura e o tempo que passamos em cada uma dessas fases muda ao longo do nosso ciclo de vida, à medida que nós vamos crescendo. Nós, por exemplo, quando temos um recém-nascido, não é? Nós percebemos que está basicamente todo o tempo a dormir, em fases muito específicas, e grande parte do tempo até está em sono REM, não é? Aquilo que as pessoas habitualmente associam ao sonho com imagens, com narrativas. Mas depois o que nós percebemos é que, por exemplo, essa quantidade de sono REM vai diminuindo, até que estabiliza, ali pela idade adulta, e depois, à medida que envelhecemos, mais. Portanto, ali a partir dos 50 e tal, 60, etc., há fases que vão sendo mais reduzidas, não é? E isso também, como eu estava a falar há pouco da melatonina, uma coisa que nós sabemos também é que existe menos produção de melatonina à medida que nós vamos envelhecendo. Pronto. E um aspecto também importante é que as nossas necessidades de sono também vão se modificando ao longo do nosso ciclo de vida, não é? E, portanto, muitas vezes diz, mas as pessoas mais velhas dormem menos. Não é tanto assim. A questão é a forma como é organizado o sono dessas pessoas é diferente. Muitas das vezes o sono não é tão reparador. Estão em fases mais superficiais de sono, por exemplo, e muitas das vezes estas pessoas fazem uma sesta, e uma sesta ainda de longa duração. Portanto, nós quando juntamos estes blocos, basicamente temos a quantidade basicamente normal, não é? Agora, a qualidade e a forma como esta arquitetura se estrutura e se mantém é que difere à medida que nós vamos envelhecendo. E o facto de sermos homens ou mulheres? Também, embora aí vai depender, por exemplo, se estivermos a falar de menopausa, também há necessidades que depois que são diferentes, mas no fim de contas, tanto é que as associações internacionais de sono falam de duração de sono, não propriamente distinção por sexos, mas falam de, há uma média e há uma banda, uma amplitude
pode ser variável. Por exemplo, para o adulto, para o jovem adulto médio, normal, 20, 30 anos, estamos a falar ali de 8 horas, mas há 8 horas em média, mas há depois ali um desvio. Pode ser 7, pode ser 9. 10 já pode merecer atenção. E por isso acho que aqui também é muito idiosincrático, não é? Mas dormir 4 horas ou 5, como o nosso ex-presidente da República, se calhar... Eu diria depende, não é? Eu não vou falar em casos em particular. Aquilo que a medicina de sono nos ensina é que existe uma quantidade irrisória de pessoas que têm uma mutação genética que está bem identificada e que efetivamente dormem uma quantidade de horas muito mínima, tipo 4, 5 horas, e que aparentemente e até ver, ou seja, até à data dos nossos conhecimentos, não parecem sofrer com isso algum tipo de consequência. Mas, para vocês terem uma ideia, é mais provável que nós sejamos atingidos por um raio do que termos esta mutação genética. Isto é-nos fazer pensar. Muitas das vezes o que acontece é que estas pessoas que muitas vezes até se gabam que dormem, não estou a dizer que é o caso do ex-presidente, mas estas pessoas que por vezes até se gabam que dormem pouco tempo, habitualmente o que estão a fazer é a sufocar completamente o sono. Qual é a má notícia disto? A má notícia é que isto paga-se. Mais cedo ou mais tarde isto Pode-se paga-se. pagar em doenças neurodegenerativas. Pode contribuir, eu não digo nessa lógica de causalidade, mas pode contribuir, tal como pode contribuir para aqueles problemas todos que eu disse. Costuma-se dizer que agora as pessoas conseguem, mas não querem. Mais tarde, querem, mas não conseguem. E isto é uma fatura que se paga. Por vezes até com questões de saúde que nem se percebe muito bem de onde é que vem, não é? Mas de facto tem havido muitos desenvolvimentos nas ciências do sono, digamos assim, que permitem perceber isso. E portanto, muitas destas pessoas o que fazem é uma privação de sono gigante. Só duas últimas curiosidades. Uma é, de acordo com aquilo que diz, se eu sinto sono, por exemplo, às 9h30 ou às 10, eu tenho que ir dormir. Depende. Eu diria depende porque há muitas variáveis que podem... Habitualmente. Sim, ou seja, se se sente sono naquela hora, até pode ter um cronótipo até muito matutino e que provavelmente sente sono mais cedo e se calhar também vai acordar, como se costuma dizer, com as galinhas, não é? Outra coisa, por isso é que eu estava a dizer que isto é muito complexo, outra coisa é, por exemplo, ser um início de um processo depressivo. Não é? Porque, por exemplo, os processos depressivos o que é que dão? Podem dar insónia, até muito cedo, mas também podem dar hipersónia, ou seja, demasiada sonolência mesmo durante o dia. E isso não sendo necessariamente um problema de sono ou uma necessidade fisiológica, mas uma forma do organismo lidar com a depressão, como se fosse um processo infeccioso. Não é? Nós temos muita ideia e por vezes até errada, mas também é um bocadinho o reflexo da sociedade em que vivemos, que é tudo rápido, e almejamos sempre a ausência de dor e de mal-estar, não é? E portanto as pessoas depois também procuram soluções muito, muito rápidas, quase como se fosse proibido, fosse tabu de alguma maneira, ter sofrimento, não é? E esse sofrimento também é saudável. E nós muitas das vezes precisamos não de um psicólogo ou de um médico, mas precisamos apenas de digerir emocionalmente aquilo que nos está a acontecer. Da mesma maneira que eu posso ter febre e não preciso necessariamente de ir ao médico por ter febre. Não é? E ainda bem que tenho febre, porque esse é um processo biológico, natural do meu organismo para combater alguma coisa que está errada. E, portanto, o meu organismo está a debelar, no fundo, aquela infecção. Muitas das vezes, o que acontece é que as pessoas têm azares na vida, não é? Sei lá, estou-me a lembrar muito em estudantes que acontece, sei lá, lutos por relações e coisas do género. A pessoa vai sofrer, vai ter pensamentos catastróficos, vai. Mas precisa de passar por isso. Não é? Precisa de passar por isso. Agora, se o sofrimento for de tal ordem, em termos de frequência e em termos de disfunção na vida de todos os dias, então, claro, deve procurar ajuda.
Portanto, há aqui muitas variáveis que podem interferir com isso. Mas, a partir sim, nós devemos sempre condicionarmos-nos no sentido de ir para a cama sonolentos, no mood de sono. E a cesta nem sempre é boa, não é? Ou pelo menos longa. Pois, esta Também depende. também depende, porque em doentes com insónia as cestas habitualmente são proibidas. São proibidas porquê? Porque, não vou entrar agora em grandes detalhes sobre isto, mas há mecanismos biológicos que nós queremos controlar proibindo a cesta. De forma a que essa que nós chamamos de pressão de sono, que é biológica, ou seja, potenciarmos a possibilidade da pessoa ter sono quando vai para a cama. Pronto. Mesmo que isto no início seja um bocadinho complicado. Quando há, por exemplo, há doenças, tipo narcolepsia, que é uma doença grave, digamos, de hipersónia, portanto é uma das patologias de sono, aí as cestas podem ser profiláticas, ou seja, são terapêuticas. A partir do momento em que a pessoa faz uma cesta, estou a falar da pessoa que não tem doença, não é? A partir do momento em que a pessoa faz uma cesta e essa cesta é reparadora, tranquila. Desde que não ultrapasse ali os 20 minutos, 30 minutos. Porquê? Porque se ultrapassar isso, já pode interferir no sono noturno, porque vai, entre aspas, vai comer ali fases de sono que são importantes e que nós queremos deixar para a noite.